que agora, porque inicialmente era ao fim de um ano, lá conseguiram que seja feito ao fim de 2 anos, mas também não estão muito satisfeitos ainda com isso, mas não? É evidente que a avaliação, embora neste momento se tenham dados em termos da periodicidade da avaliação, porque no estatuto que temos e que está em vigor, a avaliação era anual e, portanto, entendemos que com uma avaliação anual não se dava esta dimensão formativa que a avaliação deve ter. Porquê? Porque logo no final do ano, logo que se detectassem algumas dificuldades, o docente era sancionado e, portanto, aquilo que entendemos que é a essência da avaliação é, de facto, entender a avaliação como um instrumento regulador da profissão, mas que visa essencialmente superar as dificuldades dos docentes ou os aspectos menos positivos para que eles sejam melhores profissionais. Portanto, é essa essencialmente a essência da formação. E é para isso que o Sindicato dos Professores luta. E daí que esta avaliação anual que estava instituída não possibilitava, digamos, que se desenvolvesse essa dimensão formativa. É claro que neste momento já se alargou a periodicidade para 2 vezes por escalão. Aquilo que o SEPRA defende é que essa avaliação ainda devesse ocorrer no final apenas do próprio escalão e ver a avaliação numa perspectiva reflexiva, de facto, de trabalho, de interação com os professores, de partilha de informação, de partilha de dados, digamos assim, pedagógicos, de materiais, de experiências, de reflexão crítica sobre o seu trabalho. E aí é que se vai construindo, de facto, o processo formativo, nesta interajuda constante, que é, e, portanto, a essência da avaliação não é tentar avaliar num sentido de dificultar a progressão na carreira. A essência da avaliação é para melhorar o desempenho, é para melhorar a prática pedagógica, é para melhorar a qualidade da educação e do ensino. Mas aí o Sindicato Democrático também está de acordo com o vosso sindicato, porque também preconiza que a avaliação deve ser feita no final de cada escalão. Mas diz também que isso faz parte de uma negociação à margem da negociação para o Estatuto da Carreira Docente. Portanto, é uma negociação ainda a encetar, portanto, mas os senhores já se estão a bater por isto, não? É claro que os itens, os aspectos, digamos, que são objeto de avaliação constam do Estatuto. Agora, será propriamente aquilo que se diria as grelhas de avaliação, serão objeto de decreto regulamentar regional e, portanto, a questão da avaliação voltará a ser discutida porque haverá, como a lei obriga, um processo negocial com os sindicatos. E, portanto, a questão da avaliação será novamente retomada e, portanto, será outra vez discutida no sentido de se encontrar o processo avaliativo, enfim, que seja do consenso geral dos docentes e da administração educativa, mas visando sempre a melhoria da qualidade da educação e do ensino, que é essa a essência do processo avaliativo. Outra conquista também nestas negociações para o novo Estatuto da Carreira Docente é que os professores não vão ser avaliados pelo mau resultado dos alunos, não é? Bom, houve a alteração de redação e, portanto, a expressão maus resultados foi substituída pelo desenvolvimento de dinâmicas conducentes à melhoria da prática pedagógica. Mas é preciso ter consciência de que as dinâmicas, esse conceito de dinâmicas, portanto, já hoje é comum e é transversal a toda a atividade docente. Portanto, todos os docentes hoje desenvolvem dinâmicas de trabalho conduzentes, digamos, às aprendizagens dos alunos, à melhoria da qualidade da educação e do ensino. Agora, não é por aí, porque se, de facto, as aprendizagens não resultarem, evidentemente que vão julgar os professores porque não encontraram as melhores dinâmicas. E aquilo que nós entendemos é que professores devem ser avaliados em função dos itens que dependam diretamente da sua responsabilidade. E é claro que todos nós sabemos que o aproveitamento escolar dos alunos não depende exclusivamente da ação do professor. Há muitos fatores que, enfim, vão para além da ação direta do professor. E, portanto, um professor pode ser muito empenhado, muito dedicado, etc., mas se uma criança ou um aluno, enfim, estiver em ambientes desfavorecidos, com grandes problemas sociofamiliares e até vivendo problemas económicos que estão hoje aí na ordem do dia, é evidente que há aqui muitos fatores que vão, evidentemente, dificultar a sua aprendizagem e que não dependem das dinâmicas dos professores. Portanto, há professores, evidentemente, que investem muito e os resultados não aparecem. Isso depende muito, evidentemente, da realidade do meio sociocultural onde estão inseridos e dos alunos que os professores têm. Até porque hoje sabemos que
pronto, há uma tendência para agrupar as turmas, enfim, por níveis de conhecimento, etc. E, portanto, isso no sentido de fazer com que as pessoas procurem estratégias diferenciadas para tentar superar as dificuldades. Agora, há aqui um trabalho, porque hoje o problema do insucesso educativo tem raízes, enfim, muito extensas e, digamos, que começam a surgir, enfim, nos primeiros anos de escolaridade. E daí que, e até nos primeiros anos de vida da própria criança. E, portanto, se queremos melhorar a qualidade da educação e do ensino e dos resultados escolares, tem que haver aqui uma ação concertada de várias instituições, enfim, no sentido de fazer um trabalho, enfim, de proximidade com as famílias, no sentido de superar os seus problemas. Isso está a ser feito? Nós entendemos que não, que deve haver uma maior articulação entre os serviços, no sentido de se conseguir, evidentemente, o acompanhamento mais próximo das famílias. A responsabilidade cai toda no professor, não é? Exato, é que normalmente, se há insucesso, tende a própria administração educativa a fazê-la centrar no professor, quando não deve ser. Até a própria administração educativa tem muitas responsabilidades, muitas vezes ao nível dos insucessos. E neste momento estamos a viver, portanto, uma época de experimentalismo desregrado, digamos assim. Porquê? Porque nós vemos, mesmo ao nível da educação pré-escolar e primeiro ciclo, hoje as experiências pedagógicas sucedem-se a cada dia. E daí que, muitas das vezes, não se faz o acompanhamento nem a devida avaliação para depois se generalizar a experiência de inovação. É que nós, o SPRA, não é contra a inovação, mas a inovação pela inovação não resolve os problemas educativos. E aquilo que nós entendemos que, neste momento, há, digamos, um certo laissez-faire, digamos, da própria administração educativa regional, em possibilitar que cada escola ou cada grupo desenvolva uma experiência sem que, muitas das vezes, haja um devido acompanhamento, uma investigação até aprofundada e se faça até uma avaliação para que depois essa experiência se possa generalizar. E possa servir para outras Exatamente, para outros porque evidentemente que há experiências de inovação que não produzem resultados. E, portanto, neste momento o que está a acontecer é que se generalizou um conjunto de experiências e até se está a verificar que, por exemplo, os docentes, por exemplo, da educação pré-escolar e primeiro ciclo, trabalhavam em regime de monodocência. Depois passaram ao regime de monodocência coadjuvada. E agora estão a trabalhar num regime de pluridocência. E está-se a chegar à conclusão que, de facto, se calhar tem que se repensar qual é, digamos, a orientação que dará mais resultados do ponto de vista da aprendizagem. E é necessário, por isso, que haja uma avaliação o mais urgente possível sobre as experiências em curso, para que, de facto, se defina um rumo para este setor e nível de ensino. Porque os problemas, muitos que estão ao nível da aprendizagem, começam, isto ao nível dos vários ciclos e níveis de ensino, começam muito nos primeiros anos de escolaridade. Quer dizer que a educação está sem rumo? Neste momento há, de facto, experiências que estão a desenvolver-se de uma forma incontrolada. E, de facto, é necessário repensar tudo isto. E repensar porque, se levamos tempo a repensar, é evidente que quem acaba por ser muito prejudicado com os insucessos que daí possam decorrer, são os alunos. E, portanto, o que nós entendemos é que deve haver, neste processo, não só um trabalho de interação com as famílias, mas também, logo nos primeiros anos de escolaridade, começar